aqui é Ronise, escritora e consultora literária, e hoje nós temos mais um vídeo temático de outubro, mês do Halloween. Muita gente que assistiu o meu vídeo sobre ficção científica, explicando um pouquinho mais sobre o gênero e seus subgêneros, vem me pedindo que eu faça mais vídeos nesse sentido, explicando aí os gêneros literários e os subgêneros de cada um. Então, aproveitando o mês de outubro, eu estou trazendo esse vídeo aqui para falar sobre especificamente o gênero do horror e os seus subgêneros mais populares. Então, se você gosta de vídeo que fala de gêneros literários, explicando aí as diferenças entre cada um, aproveite e já deixa seu like aqui no vídeo, que é para ele ganhar força. E se não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve, sem esquecer de ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então, o que é uma história de horror? Falando brevemente, uma história de horror é aquela história que tem como foco provocar um sentimento de medo ou de pavor. Sua origem é antiga e remete lá atrás aos contos de literatura folclórica. Essas histórias podem apresentar elementos sobrenaturais, como vampiros, bruxas, monstros, ou então tratar de medos psicológicos mais realistas. Na literatura ocidental, essa cultura do medo começou lá pelo século XVIII, na era pré-romântica, com os romances de literatura gótica. A história, O Castelo de Otranto, é considerado por muitos como a primeira história de horror legítima da literatura. Já na era romântica, o alemão H.P. Hoffmann e o americano Edgar Allan Poe elevaram a história de horror a um patamar acima do mero entretenimento, por meio de uma hábil mistura entre razão e loucura, estranha atmosfera e realidade cotidiana. Eles investiram seus espectros e casas assombradas com um simbolismo psicológico que deu às histórias uma credibilidade assombrosa. A influência gótica persistiu ainda durante o século XIX e foi revivida no século XX por escritores de fantasia e ficção científica. Inclusive, escritores não diretamente relacionados ao gênero acabaram produzindo histórias isoladas de horror. As histórias de horror, pela sua natureza, exigem que o leitor assuma uma postura de suspensão da realidade. Ou seja, devem dedicar uma forte crença psicológica nos mundos literários criados e aceitar que ali não prevalecem as regras do nosso cotidiano. Agora que já entendemos um pouquinho como é que se configura o gênero de horror, vamos dar uma olhada nos seus subgêneros mais populares. Mas atenção, é importante lembrar que esses subgêneros não aparecem de forma isolada, mesclando-se mais de um em uma mesma história, ou mesmo de outros gêneros que se mesclam no horror, como é o caso da fantasia e da ficção científica. Como essa lista pode ser infindável, nós veremos aqui os subgêneros mais populares. O primeiro subgênero, então, é o de ameaça sobrenatural. São histórias nas quais as regras da normalidade não se aplicam, normalmente mostrando vampiros, demônios, lobisomens. O exemplo mais conhecido é o de Drácula, de Bram Stoker. O próximo subgênero é o de assombrações. Esse é um formato clássico centrado na aparição de fantasmas e espíritos. Um dos exemplos também clássico é a Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson. Mas esse subgênero tem também o seu próprio subgênero, que é o Casas Assombradas, quando essas assombrações têm lugar dentro de uma residência. Um exemplo clássico é Amityville, de Jane Anson, que inclusive virou filme. Próximo subgênero, contos sinistros. O terror tradicional aqui é mostrado através de eventos estranhos e inquietantes no formato de histórias curtas. Um ícone desse subgênero é Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe. Criança em Perigo é o próximo subgênero. Histórias que envolvem abdução ou perseguição de uma ou mais crianças. It, de Stephen King, é um exemplo perfeito. O próximo subgênero também envolve crianças, só que dessa vez do outro lado. Crianças assustadoras. Nessas histórias, as crianças estão sob influência de forças sombrias e voltam-se contra os adultos. Um exemplo é O Exorcista, de William Peter Blatty, que também deu origem a um filme muito famoso. O próximo subgênero deriva de fábulas antigas, com objetos, animais ou forças da natureza antropomorfizados para representar uma lição de moral. É o gênero fabulista. O objetivo dessas histórias é trazer elementos sobrenaturais e assustadores e fazê-los parecer normais. Um exemplo é o livro Cemitério, de Stephen King. O subgênero fantasia sombria, como o próprio nome já sugere, mescla o gênero de fantasia com elementos assustadores e sobrenaturais. Um exemplo é Coraline, de Neil Gaiman.
O subgênero gótico aproveita-se do cenário da Idade Média, recheado de elementos de decadência e ruína, e episódios de aprisionamento e perseguição. Outro exemplo clássico, o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Habilidades psíquicas também é outro subgênero do horror. Aqui, humanos podem ter variadas habilidades, como ler mentes, falar com mortos, ver o passado ou o futuro e até mesmo mexer objetos telepaticamente. Muitas vezes esse subgênero é conhecido como horror paranormal e pode apresentar alguma intersecção aí com a ficção científica. A diferença é que na ficção científica essas habilidades psíquicas costumam ser exploradas de uma forma boa, enquanto que no horror essas habilidades são fonte de medo e pavor. Um exemplo, outro livro de Stephen King, é Carrie. O subgênero histórico traz para o horror histórias do gênero ambientadas em um período específico e reconhecido da história. Um exemplo mais recente é Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, de Seth Graham Smith. Já o horror jovem adulto é um subgênero focado em livros voltado para o público juvenil, geralmente com personagens da mesma idade que o leitor ou um pouquinho mais velhos. O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, de Ransom Riggs, é um bom exemplo. Já no subgênero macabro, a violência é explícita, e ele abusa do sangue, que jorra em abundância. Um bom exemplo é o icônico Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. O próximo subgênero é uma mescla de romances de detetives durões que acontecem no submundo do crime e trazem uma ambiguidade moral com o gênero do horror. É o mistério sombrio, ou mistério no ar. Um exemplo é o livro Dragão Vermelho, de Thomas Harris, que apresenta pela primeira vez o personagem Hannibal Lecter, que se tornou famoso pela história O Silêncio dos Inocentes. O subgênero psicológico é baseado em uma mente humana perturbada, normalmente explorando realidades alteradas e insanas e mostrando um monstro humano com características aterrorizantes, mas não sobrenaturais. O Iluminado, mais uma vez de Stephen King, é um exemplo. O horror de realismo mágico é um subgênero inspirado na obra de escritores latino-americanos, em que forças ou criaturas extraordinárias aparecem em um cenário de vida normal. O exemplo, mais um livro do mestre do horror, Stephen King, O Apanhador de Sonhos. Um pouco de ficção científica vem misturada aí no próximo subgênero, que é o horror tecnológico, o horror tech. Aqui são histórias sobre alguma tecnologia que fugiu ao controle, aventurando-se na expansão do domínio dos computadores, da cibernética e até mesmo da engenharia genética. E por que não trazer mais um exemplo de Stephen King? Celular. Já o terror cômico é o subgênero que traz histórias de terror que satiriza as próprias convenções do gênero. Orgulho, Preconceito e Zumbis, de Seth Graham Smith, é um exemplo. Além do horror tech, nós temos também o horror sci-fi, que é uma história de ficção científica, só que com uma pegada mais sombria, mais violenta. Normalmente essas histórias giram em torno de invasões alienígenas, cientistas malucos ou experiências que deram errado. Um ótimo exemplo é Frankenstein, de Mary Shelley. Já o terror suave, ao contrário do macabro, é aquele horror sutil. Ele usa a atmosfera e os pequenos detalhes para suscitar o medo, e não o exagero das descrições gráficas. Um bom exemplo é o best-seller recente Caixa de Pássaros, de Josh Malerman. E uma mescla aí entre horror e literatura erótica vai dar origem ao vampiro erótico. Entrevista com o Vampiro, Danny Rice, se encaixa nesse subgênero. E para encerrar essa lista, mas não esgotando todos os subgêneros do gênero de horror que existem, está o dos zumbis. As histórias aqui apresentam mortos que retornam para atormentar os vivos. Um exemplo muito conhecido é Guerra Mundial Z, de Max Brooks. Então, você já conhecia todos esses subgêneros? Conhece outros subgêneros que não foram citados aqui? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de ler horror, conta pra gente qual é o seu subgênero preferido. E que tal aproveitar e compartilhar também esse vídeo nas redes sociais para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Se você se interessou em conhecer algum ou alguns dos livros citados nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para eles da Amazon. Lembrando que se você comprar através desse link, você está ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Te vejo no próximo vídeo.